Com os seguintes conselheiros. Nilson Lourenço do Vale, da Freguesia Brasilândia. Luciana Aguiar das Graças, da Subprefeitura Ipiranga, do Conselho Participativo. Glauci Sayuri Taniguchi, do Jabaquara. Gilson Alves Garcia, do MBoi-Mirim. Então, esses 4 conselheiros, eles receberam no dia 3 de junho um e-mail que dava o prazo para eles de 15 dias para enviar a justificativa. Eles não enviaram, a gente vai proceder o contato com o Conselho de Origem para fazer a substituição. Teve o caso também do José Antônio Macedo Rodrigues, da Subprefeitura da Moca, do Conselho Participativo, que o coordenador do Conselho e o próprio Conselho já providenciou sua substituição. Outros conselhos que estavam com algum problema de representação, o titular não estava participando, mas o suplente vinha, a gente fez uma série de ligações tentando estimular que aumentasse a participação desses conselheiros, mas a gente ainda não pode providenciar a substituição com o Conselho de Origem. Então, acho que é isso. Então, isso tudo que for alteração em relação à indicação de conselheiros, é muito importante que vocês enviem para o Planeja Sampa, porque já teve outros casos que se faz só na ata do conselho, a gente não tem como ter controle de todas as atas, de todas as publicações em diário oficial. Então, é muito importante que mande para a gente do secretariado executivo para a gente fazer... Tá ótimo. Faz isso, e vice-versa. A gente entra em contato com vocês para ver se está tudo ok. São Mateus está tudo certo. Tá ótimo. Mais alguém? Tem. É dúvida sobre os encaminhamentos regimentais? Não? Então acho que podemos para... Gente, vamos fazer o seguinte, sobre essa questão, eu vou sugerir o seguinte para vocês. Primeira questão, a gente tem uma nomeação para sair no Diário Oficial entre hoje e amanhã. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar lá na página do Planeja, vocês já entraram lá, tem o nome de todos os conselheiros, certo? Um por um do CEPOP. A gente vai atualizar com essa publicação. Então, lá para sexta-feira, no máximo segunda-feira, entrem lá. Se tiver alguma coisa estranha, fala, puxa, eu acho que no meu conselho discutiu isso, entre em contato com a gente. Combinado? Porque lá vai estar a informação mais atual. Vocês não precisam ficar olhando no Diário Oficial, essas coisas chatas. Pode olhar direto lá no site. E aí tá lá 1 a 1. E aí a gente vê esse caso de São Mateus. Eu queria convidar o Pivato, nosso secretário adjunto, e o Clélio, coordenador dos conselhos participativos, que estão aí discutindo, conversando com os conselheiros há muito tempo, para eles ficarem aqui na mesa. E o nosso próximo ponto de pauta, gente, é a discussão da interface digital. A última reunião que a gente estava aqui, o nosso secretário estava presidindo a reunião, a gente criou um grupo de trabalho para discutir a questão digital do ciclo participativo. A proposta, então a ideia era recomendações para o ciclo como um todo e já discutindo e pensando algumas coisas para implementação nesse ano. Claro que, como sempre, a gente corre contra o relógio, então a nossa discussão é em relação ao que a gente discutiu no grupo, quais são as orientações e as recomendações e a proposta para vocês avaliarem a proposta, que a gente precisa de avaliação do pleno para dar continuidade. Aí eu vou chamar a Clara, do Secretariado Executivo do CEPOP, e a conselheira Camila, da Vila Maria, que é do GT, que elas vão contar para vocês como que foi essa questão do grupo de trabalho, apresentar quais são as propostas, para a gente abrir para o pleno apreciar, porque sem a apreciação de vocês a gente não pode tocar, né? Oi, gente, bom dia. Como a Marina estava falando, eu vou falar um pouco sobre como que foi as discussões que a gente fez dentro do GT de Interface Digital. E isso. Como que funcionou, né? O GT ele teve 3 encontros e
entre o terceiro e o quarto encontro, a gente também fez uma reunião com a comissão de metodologia. Então, no primeiro encontro, o que a gente fez? A gente apresentou as diferentes experiências de OP digitais que existem aqui no Brasil e as plataformas existentes tanto aqui dentro do Brasil também. Então, o pessoal da Controladoria Geral do Município, que compõe o GT, e da Secretaria de Relações Internacionais e Federativas, também fizeram apresentações sobre plataformas digitais. Então, na verdade, nessa primeira reunião, a ideia foi mais a gente estudar as experiências que já existiam nessa área. Na segunda reunião, em cima daquilo que a gente tinha apresentado na primeira reunião, a gente discutiu como que a gente podia aplicar isso dentro da nossa realidade, que é o ciclo participativo. E aí, a gente foi para a reunião da comissão de metodologia, apresentamos aos outros conselheiros o que a gente havia discutido, e a gente tinha elaborado alguns cenários possíveis, e em cima disso, os conselheiros da comissão de metodologia deram o parecer deles. E aí, nessa semana, foi a última reunião do GT antes do pleno, que a ideia foi fechar a proposta em cima daquilo que foi discutido dentro da comissão de metodologia, para apresentar aqui para vocês. Essa é a composição do nosso GT, né? Ele é composto, claro, pela Secretaria Municipal de Relações Governamentais, a Mariana Mazzini e eu. Pela Controladoria Geral do Município, é a Fernanda Campanucci, que está ali, e o Tiago. Pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas, é o Pedro e o Igor. E a gente tem 6 representantes da Comissão de Metodologia. O Aparecido Viana, a Edinalva, a Helena, o José Jimenez, a Camila Gomes e a Moira. Então, a gente pensou 2 propostas. A primeira delas se aplica dentro do ciclo participativo, no período das audiências públicas do projeto de lei orçamentária, e a segunda proposta é no período da escolha dos projetos prioritários. Aí, essa parte da apresentação, a Camila, que é a nossa conselheira que faz parte do GT, vai falar um pouquinho para vocês o que a gente discutiu. Prometo ser breve. Esse GT, ele pensou, veio numa proposta do Pleno, como que a gente alcança as pessoas que não estão nas reuniões de conselho e também não estão nas reuniões dentro da subprefeitura. Então, para participar das audiências públicas, a gente tem uma demanda de pessoas que não estão e não podem estar presentes nessas audiências. Então, criar uma plataforma digital que contemplasse principalmente uma juventude que está super antenada e pessoas, munícipes que gostam de participar, mas não têm ainda essa participação mais efetiva nesses espaços. Então, essa plataforma ela ajudaria nisso. Qual foi a proposta? Que dentro das audiências públicas, não só filmar e estar numa plataforma para a gente assistir depois, que as pessoas pudessem participar online, assim como nós participamos com o microfone. E essa participação online ela teria o mesmo peso que a participação no microfone, né? As pessoas que não estão nas audiências públicas, elas poderiam ser contempladas com isso. Então, dentro desse processo, o que seria esse ambiente digital? Seriam, assim como nas audiências públicas não tem aquelas filipetas que a gente coloca as propostas, indica as ações, com os eixos, se é da saúde e tudo mais, essa mesma filipeta ela estaria num espaço digital na semana das audiências públicas que vão ocorrer agora em julho, de 18 a 25 de julho, essa plataforma ficaria online. E aí, dentro desse espaço, qual foi a proposta do GT? Foi pensar um pouco como seria. Entra lá, aí você coloca lá, eu quero... A gente até brincou, o Cido falou na reunião. E se eu entro lá e coloco que quero um avião, né? Porque não sabe o que está discutindo na cidade, eu coloco lá, quero que a prefeitura dê um avião para a nossa subprefeitura. Então, qual que é a ideia? Que dentro dessa plataforma,
apareça lá o que já foi feito, né? Que a pessoa entra para, gente, os telecentros, os espaços, e até uma proposta de ter um espaço digital, um computador dentro da subprefeitura que a pessoa possa lá indicar as suas propostas, que ela entre, mas apareça lá o que já foi feito do plano de metas, o que está acontecendo, quais são as ações do seu bairro, porque ela entra e sabe o que já aconteceu. De repente ela entra para pedir alguma coisa que já foi contemplada, então ela pode pedir outra, ela não vai repetir esse pedido, já aconteceu na cidade. Então essa plataforma, ela seria acessível para todos os munícipes, né, mediante de um cadastro de segurança. Então ela coloca o nome, coloca o CPF, coloca a região, né, coloca um pouco de onde é, e aí teria o acesso às informações do sistema, do plano de metas que eu já falei, e todo isso seria incorporado ao ciclo participativo. Qual que é a demanda? Nós, do Conselho Participativo, ano passado, a gente ficou um pouco no escuro nas audiências. A gente não tinha um histórico do que a população queria. A gente, quando foi discutir as metas prioritárias, a gente ficou um pouco no achismo, porque a gente só tinha as devolutivas daquilo que a gente acredita, daquilo que é. A gente coloca o BES porque é de uma demanda de luta, do movimento da saúde. Eu coloco o SEI porque é uma demanda de luta da educação. Mas, de fato, a gente está sabendo o que o munícipe lá na nossa região quer? Então, tendo essa plataforma, a gente vai receber um resumo do que a população está pedindo também, para a gente discutir, quando for para a audiência, ter essas propostas. Quando a gente for discutir dentro do conselho, ter, além do material das audiências, ter também esse material da plataforma digital. Né? Era um pouco disso. Ter junto. O ano passado já aconteceu, o seu José Raimundo falou, né, disso, teve um espaço de consulta junto com as audiências, mas não foi organizado paralelamente junto com as audiências esses formulários, e a gente não teve acesso depois, né, teve no site, mas a gente não teve acesso para estar discutindo nas audiências. Isso é uma das propostas, que seria divulgado tanto na subprefeitura e para os conselhos, mas também seria divulgado nos espaços digitais. Porque não adianta a gente falar que vai ter uma plataforma para as pessoas entrarem se a gente não publica isso no Facebook, não publica no Twitter, não faz plataformas no Instagram. Não adianta a gente querer alcançar um público que está na internet se a gente não faz divulgação na própria internet. Isso é uma das questões. E a segunda... pode a segunda? E a segunda, que foi discutido muito aqui, que era... Além da gente priorizar as três metas do Conselho para a gente monitorar, a proposta era que tivesse um espaço virtual para priorização de metas na cidade, né? Que pudesse entrar num site e pudesse ter uma votação do que a cidade quer para que aconteça, né? Uma creche, ou uma via pública, ou uma grande área. E esse cardápio de obra, ele seria apresentado pelo governo, depois compactuado com os conselhos, né, que seria um pouco disso, e a criação de fichas informativas. Então, assim, o que a gente colocou? Não adianta a gente colocar lá, você quer uma creche para a cidade votar, e eu não colocar as regras dos jogos verdadeiras. Então, assim, essa creche não tem terreno, vai demorar tanto tempo, ou... essa creche tem terreno, a licitação ela já foi feita, ela vai ser construída em tantos meses, uma ficha informativa para cada projeto, para que as regras do jogo elas fossem reais na hora de votar. Eu entro para votar, eu quero um espaço de idosos lá no Sacomã. Então, que tivesse uma fichinha para a pessoa votar de fato naquilo que ela quer, naquilo que vai acontecer na priorização do tempo. Né? E essa plataforma, nós discutimos vários tipos de votação que poderiam ser feitas, e a gente teve a ideia, a gente compactou da comparação em pares. Isso acontece muito nos sites de filme, que você prioriza, que é um pouco disso. Apareceriam dois projetos, né, para votar, né, e a pessoa ia ter a fichinha, e ela iria olhar esses projetos. Essa plataforma, ela não prioriza, aparece mais um projeto e aparece o outro. Ela roda todos os projetos para a pessoa votar. E aí, o que a gente compactuou no GT? Não dá para misturar as coisas e colocar uma creche comparado com uma avenida. Né? Não dá para comparar um espaço de trabalho com mulheres
com um outro projeto que é uma obra viária. Teriam que ser projetos na mesma área, né? Se é com crianças, se é com adolescentes, que esses projetos eles fossem priorizados. Só que essa proposta, a gente achou que ainda ela precisa ser mais estudada, porque o que é um projeto ser votado para a cidade? Né? O que é uma obra que dá impacto na cidade, a não ser a obra que sempre o Raimundo diz que é o Norte e Sul, né? Seria uma nova 23 de maio, como diz a Mariana, para dar impacto na cidade só se fosse uma obra gigantesca, né? Porque mesmo que eu faça um hospital gigante num espaço da cidade, o outro lado ele não é contemplado com essa obra. Então, assim, a gente ainda está estudando essa proposta de fazer essa priorização por macro-regiões, ainda está esperando um pouco da resposta também do governo para a gente compactuar o que seriam essas metas, o que seriam essas obras. E a gente deixou um espaço, né, de consulta, que após a audiência a gente vai manter esse espaço de consulta e fazer uma ferramenta virtual. Então, a gente não tinha ainda uma formação concisa de poder dizer aqui, olha, a gente vai ter uma votação na cidade, terão 10 obras, 3 serão feitas, porque a gente ainda não tem uma resposta, a gente não conseguiu discutir entre a gente ainda o que seria a prioridade. Então, não tem como a gente fazer uma ação enorme na cidade sem a gente ainda ter essa resposta. Essa segunda proposta de interface digital, ela vai continuar sendo discutida na comissão de metodologia para a gente compactuar o que é melhor para a cidade. Então, ela não vai ser feita agora. Acho que é isso. É as recomendações do GT. O que a gente discutiu? De pós-audiências públicas, uma possibilidade para que a Câmara também faça a mesma escuta que a gente fez nas audiências, possa ter um ambiente virtual com a questão da lei orçamentária. Isso a gente vai discutir com a Câmara, porque são poderes diferentes, a gente não vai interferir no trabalho deles, a gente vai propor aquilo que a gente fez, e vai fazer muito bem feito, a gente vai propor que eles façam também, né? E a indicação da participação nas tem os canais de atendimento, né, do 156 e do SAC, que os conselheiros participativos eles possam ter esse respaldo de ter essas informações, porque às vezes essas informações do 156 para a gente nas nossas reuniões ajudaria nos nossos trabalhos até de priorização de metas. Até quando a gente for discutir plano de bairro, as ruas de fato que devem ser feitas ou questões de zeladoria, a gente teria um respaldo das respostas dos canais de atendimento. Isso para o conselho seria bom para a gente, de fato, não trabalhar no escuro ou chamar consultas, a gente teria algum material. Tem alguma coisa faltando? Não sei se fui muito clara, mas a gente vai abrir para questões. Obrigada. Querem ficar aqui, caso precise esclarecer alguma coisa? Ué, lógico, você é clara. Gente, assim, o pessoal do GT tá aí também, o Jimenez tá aí, a Moira tá aí, a Helena tá aí, o Cido tá aí, a Fernanda Campanucci da Controladoria. Acho que o pessoal da SMRF teve algum problema, que eu acho que eu não vi eles aí. Mas, assim, Camila tá representando, mas o GT somos nós, né? Então, acho que a ideia agora é a gente abrir para ouvir a apreciação de vocês. Pensando, a gente avaliou no GT, que a ideia era o GT ter um tempo específico, né? Ele é um GT da Comissão de Metodologia, apresentou isso na Comissão de Metodologia, debateu. Mas a gente avaliou que o GT vai continuar ativo, porque a gente entende que o GT vai acompanhar a implementação. Como também, a gente sempre conversa muito honestamente com vocês. Então, como também a gente está com um tempo muito curto e coisa que envolve desenvolvimento tecnológico tem seus percalços, a ideia é o GT acompanhar aquilo que não conseguir implementar esse ano, preparar para o ano que vem. Então, essa a proposta. Inclusive, indicar essas recomendações. Olha, seria legal que a Câmara discutisse uma interface digital para as próximas etapas. Minas tem uma experiência. Então, a ideia é também irradiar as experiências para as outras etapas de discussão do orçamento. A gente quer abrir para ouvir vocês, claro. E aí, a gente tem 2 inscrições aqui. A primeira é do Cristi, diretor-presidente da Escola do Parlamento, e o José Paulo de Santo Amaro. Se puderem vir aqui. A gente votou, gente. A gente votou esse encaminhamento. Se quiserem falar, é só vir aqui falar para falar sobre esse ponto.
colocando aqui meu cronômetro em 2 minutinhos, né? Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a mesa, o secretário Padilha, Lélio, a equipe Mariana Mazina, a Lari, a Ana e a Pamela. Muitos de vocês me conhecem, já participei de várias reuniões com vocês, em audiências nas subprefeituras, quando eu era o chefe de gabinete da antiga Sempla, né? E eu sempre falei com vocês que acho que o papel principal de vocês é ajudar o executivo com a crítica, né? Ninguém tem que ter medo da crítica. O executivo, a administração pública, ela só se ajusta com a crítica. A crítica qualificada, a crítica bem fundamentada, mas sempre a crítica é que permite o executivo se reavaliar a sua direção, né? Agora eu estou na escola do parlamento, estou no legislativo. Hoje é a minha primeira reunião aqui. Ontem o presidente Donato assinou o ofício encaminhando os novos representantes do legislativo aqui no CEPOP. Então seremos eu, pela escola do parlamento, e o vereador Pólice Neto como presidente da Comissão de Finanças. O vereador Pólice pediu desculpas, como estava meio apressado ainda, a gente não tinha definido os representantes, então ele não tinha colocado na agenda que ele teria reunião hoje aqui. O que eu queria colocar é o seguinte, né? A escola e o legislativo vão ajudar vocês nesse papel de aperfeiçoar os rumos do executivo, né? A questão da metodologia, né? De você aperfeiçoar indicadores de avaliação pública e tudo mais, vai ser um mote nosso durante todo o segundo semestre, de vários cursos que nós vamos fazer na Escola do Parlamento. A partir da semana que vem, a gente tem inclusive, de avaliação e implementação de políticas públicas, onde o tema, né, de você construir indicadores, construir metodologias, construir formas de você, então, olhar para o executivo e ajudá-lo, né, a corrigir seus rumos, são um dos temas desse curso. Então, todos aqui, muitos aqui, a Dora, já assídua frequentadora da Escola do Parlamento, sabem como que funciona, né, os cursos. São abertos a todos, tem certificação, e a função dos cursos é justamente colocar o legislativo e vocês dentro desse movimento que eu falei de crítica qualificada dos rumos da administração. Então, encerro aqui minhas palavras. Agradeço aqui estar aqui com vocês, não mais do lado executivo, mas do lado do legislativo. Bom dia a todos. José Paulo, de Santo Amaro, e depois o Ayrton, da Rede Nossa São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou José Paulo, do CEPOP Santo Amaro, tá? E gostaria de fazer algumas colocações que, infelizmente, nós não pudemos fazer com a presença aqui da vice-prefeita. Então, eu gostaria de deixar claro o seguinte, que nós que participamos do Conselho do Orçamento Participativo e como conselheiros, nós estamos de pés e mãos atados. Por quê? Porque não existe dinheiro em caixa. Santo Amaro, por exemplo, só tem 18 milhões, tá? Que mal vai dar para fazer a lição de casa. O que é a lição de casa? É cuidar da região de forma muito incipiente. Então, nós temos e sabemos o seguinte, que muito dos impostos são recolhidos em municípios vizinhos pelos bancos que sonegam esse imposto, tá? Pelos call centers que fazem da mesma forma. Eles usam toda a estrutura da cidade que sai dos nossos bolsos com os nossos impostos e recolhem o imposto num outro município e que o imposto é bem menor. Então, nós precisamos de uma ação efetiva da prefeitura, usando de toda a legislação vigente, porque aonde é gerado o imposto, tá, é no bairro, é no município, tá, e ele deve ser recolhido no próprio. Obrigado, senhores. O Ayrton, da Rede Nossa São Paulo, depois a Maria do Socorro. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Nós gostaríamos aqui pela Rede Nossa São Paulo, frisar duas coisas importantes aqui.
essa questão de discutir o papel da subprefeitura. Algumas pessoas aqui, alguns conselheiros, falaram da questão do orçamento. É verdade que o orçamento é baixo das subprefeituras, quase todo mundo reclama, mas precisa também discutir o papel da subprefeitura. E acrescentaria uma coisa que é muito discutida na Rede Nossa São Paulo e pelas organizações da sociedade civil, que é a forma de escolha dos subprefeitos, os critérios e tal. Então, acho que isso interessa a todos nós e é uma discussão que precisa ser feita, em algum momento, queria pontuar uma coisa que dialoga com o que foi apresentado pela Comissão de Metodologia. É preciso, secretário, uma crítica construtiva, aqui aproveitando a fala do Cristian, é preciso atualizar o sistema de monitoramento do plano de gestão. Atualizar com mais frequência. Quem entra lá sabe que os dados estão defasados. Isso acaba até prejudicando um pouco essa proposta de metodologia. E, por último, queria fazer um convite a todos os conselhos participativos que têm grupos já discutindo a lei de zoneamento, especificamente a lei de zoneamento que está na Câmara agora. Nós queríamos ter a oportunidade de fazer uma reunião com esses grupos para ver se apontamos algumas coisas comuns nessa questão da lei do zoneamento, que é uma lei muito importante para a cidade, que interessa a todos. Vocês podem me contatar, Barbinha Branca, eu vou ficar por ali, aí eu vou anotar os e-mails daqueles conselhos que têm interesse, que já tem grupo discutindo essa questão do zoneamento, para a gente marcar essa reunião com vocês, tá bom? Muito obrigado, obrigado. Maria do Socorro. Depois o Carlos Minit, da lá. Pego nada porque eu vou pegar leve. Bom dia, né? Olha, sério mesmo, em respeito e consideração às meninas que não tem nada a ver com isso, certo? Sabe que eu estou muito irritada? Porque a subprefeitura, o Maurício, esse 2014 foi quatro subprefeitos, certo? O que a gente vê, que é assim, como é esse treco que foi, que eu estou tão mordida que eu não... Esse é a prefeitura, sei lá, no bairro. Onde foi? Zé Bonifácio, certo? Só que a Itaquera são 4 subdistritos, certo? Só que a Itaquera mesmo, a turma fala Itaquera, o Corinthians, né? Só que tem a Favela da Paz, tem a Zorrilha, nosso conjunto nacional Águia de Aia, certo? Tem Cracolândia, tem antro de bandido, tem favela, tem morro, tem córrego, tem tudo. Não sou contra ele, esse menino aí, o João. É uma pessoa muito bacana, certo? Mas só que tem que entender que eu estou aqui, não é para defender o governo, não. Eu estou aqui para defender a população que está largada e abandonada, que estão morrendo. Córrego de céu aberto, essa semana roubaram o Vocês não têm conta com isso, entendo. Por quê? Roubaram o cabo de eletricidade. Lá o AMO, o BS, muitos setores estão sem energia, sem atendimento, porque eles brigam, Itaquera briga entre si, porque querem tirar o subprefeito, certo? Mas até hoje ninguém fez o que ele está fazendo, andando bairro a bairro. Estou falando por isso? Não, é verdade. Estou falando com convicção, tá? Porque não interessa. Tá? Agora o que eu estou falando? Quer dizer, nós temos que defender a pessoa que defende a comunidade. Que de Garladão já estou cheia. Trabalhei 19 anos na FEBEM, funcionária pública, trabalhei em Tatuapé, funcionário público, e eu conheço desde 5 anos de idade o que é uma política partidária. Não sou daqui, sou de Pernambuco com orgulho. Conheço 2001, o orçamento participativo da Marta, tá? Então eu quero...
com dignidade, que vocês trabalhem olhando os menos favorecidos. Quando houver esse treco que vocês falam que eu estou um veneno só, é para divulgar a periferia, tá? Porque eu não trabalho separada, não. Eu trabalho em conjunto com quem trabalha. Gosto de vocês porque vocês mostraram dignidade e respeito, porque muitos faz de conta que respeita o idoso. Só fala porque sabe que o idoso está na mídia, tá? Mas nada faz. É esse o meu recado. É o Minute, depois Juarez Ribeiro. Padilha, bom dia aos conselheiros. Quero parabenizar a toda a mesa, viu, Padilha, pelo excelente trabalho da controladoria. Talvez só ela já justifique todo o governo Haddad, né? Está cortando na carne e está mandando embora aí fiscal corrupto. Muito bom. Em segundo lugar, Padilha, eu fui eleito como conselheiro de metas ali na região Zona Oeste, Butantã, Pinheiros. O que aconteceu? Eu perdi a territorialidade. Então, eu pedi para o seu assessor, que vai nas reuniões lá do Conselho Participativo, que incluísse o meu e-mail na subprefeitura. Aí, o que ele fez? Ele mandou para o seu setor jurídico. Não é? Então, tá me embolado esse meio de campo. Até agora, eu não consegui uma territorialidade junto ao meu próprio conselho. E, como eu não tenho essa territorialidade, o que acontece? Agora, nós aprovamos o bilhete único. Eu gostaria que o senhor visse com carinho isso. Desconta o tempo, porque é direto para ele. Eu queria que descontasse o tempo. Ó. Então, o bilhete único, que também nós somos contemplados, porque nós não somos conselheiros participativos, entende? Nós somos conselheiros de metas. E pelo projeto de lei que foi encaminhado à Câmara, o senhor pode ver que só está os conselheiros participativos. Outro detalhe, o senhor que veio da saúde, é uma coisa muito interessante, as atas dos conselhos gestores das UBS e das AMAs não são publicadas em diário oficial. Então, todas as notícias boas ou ruins que nós temos da saúde, nós sabemos só pela grande imprensa ou pela pequena imprensa. Não sabemos pelo próprio diário oficial, que nós poderíamos evoluir muito, pelo menos para quem lê. E, finalmente, o portal de transparência das emendas parlamentares, uma coisa que eu venho batalhando desde o governo Kassab, porque lá era duro de a gente conseguir uma emenda parlamentar sair, né? Agora está um pouquinho mais fácil. Mas o que seria esse portal que o senhor comandaria? Seria o valor da emenda, o nome do vereador, o valor empenhado, realizado, tal, porque eu noto que, pelo menos ali na Lapa, pessoal, nós perdemos muito tempo gastando tempo localizando onde está essa emenda. Nós tivemos uma emenda protegida agora, por exemplo, que estava lá na Vila Maria. E foi sorte, porque vocês brecaram, contingenciou e ficou protegido esse valor. Aí voltou lá para a Lapa. E só para terminar, a Nádia Campeão não está aqui, mas um dos itens que não pode ser, que tem que ser recentralizado, pessoal, é a compra de material civil da prefeitura. Sabe por quê, Padilha? Quando você recebe na subprefeitura, os engenheiros ali, eles não têm aquela visão de raio-x para ver se a guia ou se a boca de lobo ou qualquer coisa está dentro dos conformes. Então, isso tem que ser feito, essa compra tem que ser feita pela coordenadoria das subprefeituras. Daí você faz o teste por amostragem, faz a quebra do material e vê se está na qualidade. Basicamente é isso. Eu também estou encaminhando aqui por escrito, que eu achei que eu não ia falar, mas muito obrigado por me dar esses 2 minutos. Juarez Ribeiro e, por último, Jânio. Bom dia a todos. Sou conselheiro da Capela do Socorro, do CEPOP. Sou conselheiro de saúde da Supervisão Técnica Capela do Socorro. Gostaria aqui de ver com o secretário Padilha e pedir o apoio dos companheiros aqui do CEPOP, o apoio do secretário. Gostaria muito de ter falado quando a vice-prefeita esteve aqui, mas não tive o tempo para me inscrever. Mas vamos ao ponto. A questão é o seguinte: tem uma promessa de campanha do prefeito de uma unidade Cantinho do Céu. Você está sabendo, né, Padilha?
da unidade Cantinho do Céu, que vem debatendo um programa eleitoral, tudo. Essa unidade, a gente briga por ela por mais de 20 anos. Essa unidade nunca saiu, de 2 em 2 anos vão lá, fazem promessa e nada cumpre. No último ano de eleição, há 3 dias da véspera da eleição, o secretário esteve lá, mais a família de parlamentares que toma conta da região, inaugurando um prédio lá que seria a UBS provisória até que a própria ficasse pronta. O que acontece? Saiu dali, acabou a eleição, aí na outra semana um engenheiro da prefeitura vai lá no espaço que o secretário foi e falou o seguinte: esse prédio está condenado, não pode alugar ele. Vamos ter de achar outro local para alugar, para a UBS, né? Aí, o que acontece? Quando foi agora, de tanto o conselho pressionar, aí eu venho com o meu repúdio, viu, Padilha? Porque estão querendo pular um contêiner para atender a população. Isso é injusto, não é digno daquela população. São 20 mil pessoas que vão usar aquela UBS. E o profissional de saúde que vai ficar dentro de um contêiner? E os médicos que vai lá para trabalhar naquela unidade? Ele estudou mais de 8 anos. Eu poderia pedir para o conselho aqui um pouquinho mais de tempo para explicar? Posso? Concordar? Então, a questão é a seguinte: para a população é ruim, é péssimo, não vai ter privacidade nenhuma, certo? Quanto o trabalhador que vai ficar lá dentro também é muito ruim. E o médico que vai fazer a visita naquela unidade para trabalhar lá, sendo que ele tem opção para trabalhar em vários outros lugares, ele vai querer trabalhar num container, né? Ele estudou 8 anos ou mais da vida dele, pagando caro o curso dele para ser médico, para ir trabalhar num container. Então, pessoal, meus conselheiros, colegas, aqueles que puderem me ajudar, na conferência de saúde eu vou ser delegado, vou estar passando uma moção de repúdio. Quem puder ir lá na Capela do Socorro vai ter essa moção de repúdio. Quem for conselheiro lá, delegado, por favor, assine essa moção. Eu queria que o Padilha, sério, como é o homem da saúde, também fizesse a intervenção dele. A vice-prefeita, infelizmente, eu não consegui o tempo para falar dela. Tem muitas coisas para falar. Capela do Socorro tem uma boa subprefeita, mas, infelizmente, ela não manda nada. É sempre o chefe de gabinete, porque é da família dos parlamentares daquela região. Infelizmente, a gente fica refém deles. Então atende o grupo deles e os outros grupos ficam à mercê, sofrendo, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter me ouvido. Queria ter falado antes que tinha mais gente, mas se puder repassar essas informações para a vice-prefeita, eu agradeço. E se o Padilha puder responder essa questão também, eu agradeço. Obrigado de coração. Eu sou o Jânio Jabaquara. Eu gostaria de falar que no Jabaquara a gente está tendo um apoio muito forte do subprefeito e fico muito entristecido de saber que as outras existem subprefeituras nessa condição. Diante da explanação da subprefeita, da nossa vice-prefeita, da atuação e do diagnóstico das subprefeituras, eu também me fiquei com uma dúvida. E nós, conselheiros participativos, né? Se a subprefeitura ela é uma zeladoria cheia de deficiências e de que alcançar metas está difícil, para nós a nossa atuação fica comprometida também, né? Então, realmente, quem puder fazer parte desse curso que está sendo oferecido pela Escola do Parlamento é interessante para que a gente possa se posicionar. Eu gostaria só de falar que nós como conselheiro, a gente participa de várias reuniões. Então, já estive lá na Câmara, no bairro, já estive naquela exposição do zoneamento para a região do Jabaquara, e o pessoal sempre reclama da população sobre uma das nossas metas aprovadas lá no Conselho, que foi a construção
da UBS Vila Guarani 2, que ela está num espaço que nós fizemos uma engenharia muito grande para pegar o terreno que era da Secretaria dos Esportes, que está sendo subutilizado e mal utilizado aquele terreno, e transformá-lo e passar para a Secretaria da Saúde. E já está certo. Só que assim, eu passo lá quase que todo dia, não tem um tapume, não tem um indicativo, não tem uma placa. A população, ela nos cobra por uma coisa já decidida, já conseguida a duras penas, e a gente não está conseguindo transparecer isso para a população. Então, eu pediria uma atenção que lá na Rodier Derichen colocasse algum informativo que ali foi atendido a reivindicação daquela comunidade para sair uma UBS ali. Para finalizar, gostaria de deixar só uma mensagem. Essa ótima ideia das ciclovias, o Jabaquara ele é cortado, no bom sentido, por ciclovias, oferecendo uma nova maneira de tráfego para a população, só que existe aquelas famosas boca de lobo. Eu já presenciei uma queda muito feia de um ciclista, porque ele foi desviado daquele buraco que fica por causa da boca de lobo. Então, o prefeito ele tem que estar ciente disso que está acontecendo, porque às vezes uma ideia dessa tão boa, desenvolvendo uma nova forma de transporte, ela fica depredada, ela fica mal vista por causa desse pequeno detalhe de que só pintar não dá, tem que fazer ela corretamente. Fernanda. Bom dia a todos na mesa, secretário. Eu sou Fernanda, a gente já se conhece, eu estou desde a primeira reunião, participei de todos aqui do CEPOP, a Controladoria é membro do Conselho, é bastante ativo, bastante próximo. Na Controladoria eu coordeno a área de prevenção, né, a promoção da integridade, que é a área que se dedica a fazer todas as ações de transparência, dados abertos, controle social. Então, a gente tem várias iniciativas, e aí eu só vou falar, aproveitando algumas falas e o gancho da questão digital, para lembrar os conselheiros de algumas coisas e oferecer também, colocar à disposição a Controladoria para o trabalho de vocês, né? A gente trabalha com as duas frentes, transparência ativa e passiva. A passiva, vocês sabem, é quando a população tem que demandar ao governo para obter alguma informação. O acesso à informação, tem a lei de acesso, a gente faz várias oficinas, já fizemos 13 oficinas como essa da lei de acesso à informação, temáticas. A próxima vai ser no dia 25, vai fazer a relação entre direitos humanos e a lei de acesso à informação. E a oficina é bem mão na massa, é para aprender a fazer pedidos. Vários de vocês também já participaram de edições anteriores. E aí tem toda a frente da transparência ativa, que é a gente aqui no governo colocar à disposição de vocês e da população informação sem ter que perguntar, né? E aí o Portal da Transparência entra nisso. A gente sabe que o Portal da Transparência ele já está um pouco defasado do ponto de vista da ferramenta, ele ainda é difícil de pesquisar, e a gente está fazendo um projeto para reformular, mas no portal que existe já dá para fazer muita coisa, né? A gente é uma das pouquíssimas cidades, a gente, na verdade, não conhece nenhuma outra no Brasil, mas que coloca à disposição todos os contratos da Prefeitura na íntegra. Vocês já podem acessar todos os contratos da Prefeitura na íntegra. E a gente fez um Café Hacker, que é um evento que a gente faz, né? A Maria do Socorro estava lá, presente, né? Para falar do processo de compras públicas da Prefeitura, que também foi citado aqui, né? Como é que funciona todo o processo de compras e como é que a gente torna todo o processo de compras mais transparente, do início até o fim, né? Isso está em curso. E aí, uma última ferramenta que eu queria também lembrar a vocês é o Diário Oficial em formato aberto, que também foi criado pela Controladoria em parceria com a USP, que é o Diário Oficial daquele jeito em PDF, difícil de pesquisar, em formato aberto, e a gente quer integrar agora tudo isso numa ferramenta mais simples para acompanhar todas as licitações, todas as fases. Então, todas essas ferramentas, essas oficinas estão à disposição. Acompanhem aí
os boletins, os anúncios. E aí, também estou à disposição aqui como colega de vocês do Conselho para a gente dialogar, tá bom? Obrigada. Gente, não tem mais inscrições. Aí, o que a gente queria colocar para vocês e a gente avalia se a gente segue nesse ponto, a gente segue para os próximos. É o seguinte, várias das questões foram colocadas aqui. Então, olha, tem o problema da UBS, a gente quer ser ouvido. A gente tem outros canais de ouvir. A gente tem a Prefeitura no bairro, a própria Câmara tem a Câmara no bairro que tem feito esse espaço de escuta. Mas a ideia das audiências públicas, esse ano que a gente vai falar um pouquinho, ela é aquele combo 2 em 1. Quem acompanhou em 2013 conhece. Que é aquela plenária de indicação da Comissão Eleitoral para a eleição dos conselhos participativos e a audiência pública da lei orçamentária. É para ouvir a população. Então, essas questões que a gente está pondo aqui, a ideia é justamente, não tem reunião que dê conta dessas questões, né? E a ideia da interface digital é justamente ter aquele espaço para aquela pessoa que fala, puxa, eu queria falar na audiência pública, mas eu tenho vergonha, não gosto de pegar o microfone, eu odeio audiência pública, eu gosto mesmo de